Bom, galera, dando continuidade a essa parte aí da química básica, essa parte de introdução à química, de início da química, uma das coisas mais legais e mais cheias de exemplo que nós temos é a parte de alotropia. Aí você primeiro, poxa, o que é alotropia? Vamos para essa definição, esse nome esquisito, alotropia. Alotropia é a capacidade que alguns elementos químicos têm, são poucos, de formar substâncias simples totalmente diferentes. Eu tenho basicamente no nosso estudo 4 elementos que sofrem alotropia e que são muito importantes. São eles: o oxigênio, o carbono, o enxofre e o fósforo. E realmente vale demais a pena a gente perder um tempo e ver vários exemplos a respeito disso aí. Então vamos nessa? Vamos começar com o seguinte: o primeiro elemento que eu quero ver a alotropia é o oxigênio. O oxigênio ele tem 2 alótropos básicos: o gás oxigênio, que é o O2, e o gás ozônio, que é o O3. Então, gás oxigênio e gás ozônio. Gente, qual é a primeira diferença que vocês percebem entre o oxigênio e o ozônio? O oxigênio ele tem 2 átomos, o ozônio ele tem 3. Se o oxigênio tem 2 átomos e o ozônio tem 3, eles têm atomicidade diferente. Atomicidade é o número de átomos que eu tenho dentro da substância. Aqui é 2 e ali é 3. Então é a primeira diferençazinha. Depois, quais são as propriedades dessa criatura que fazem desse gás uma coisa tão especial? Gente, eu preciso que vocês lembrem que o oxigênio ele é o gás vital. O que é que significa ser o gás vital? O nosso metabolismo é todo voltado para respirar oxigênio. Agora, sempre lembrar, o oxigênio ele carrega consigo o paradoxo da vida e da morte. Se eu não tiver oxigênio para respirar, eu vou morrer. Agora, se eu respirar só oxigênio durante muito tempo, isso também vai ser letal. Isso porque o oxigênio ele é um agente oxidante. E como ele é um agente oxidante, ele é uma substância que oxida as nossas moléculas e gera radicais livres, pode destruir o DNA. Então acaba que é uma substância que em grande quantidade torna-se tóxica. Cara, o que é que a gente pode dizer mais? Uma outra propriedade do oxigênio muito legal. Ele é comburente. Que porra é essa? Comburente. Comburente é uma substância que alimenta a combustão. A combustão, o fogo, para ele se formar, ele tem um triângulo. Combustível, que é a substância que é queimada. Comburente, que é aquela que alimenta a combustão. E a energia de ativação seria gasolina, combustível, oxigênio, comburente, faísca, energia de ativação. Então, triângulo do fogo. Eu tenho que ter o oxigênio funcionando como comburente. Quando a gente vai para o ozônio, a gente vê que as propriedades elas são muito diferentes. Gente, o ozônio tem 2 propriedades interessantes. Ele filtra os raios ultravioleta, ó, filtra os raios ultravioleta. É a primeira coisa que a gente tem que lembrar desse rapaz. E a outra coisa do ozônio é que ele é um forte agente oxidante. Forte agente oxidante. Poxa, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ozônio ele é um oxidante tão poderoso que ele pode funcionar como bactericida. E como bactericida, ou seja, como germicida, como substância que mata micro-organismos, eu posso pegar o ozônio e substituir o cloro no tratamento da água. Então ele pode, tá certo? Tranquilamente, ó, pode substituir o cloro no tratamento da água. A gente sabe que a nossa água ela é tratada usando cloro. Coisa legal, não é cloro que se coloca. Na bem da verdade, a substância que a gente coloca é o hipoclorito de sódio, que é o NaClO, que é o princípio ativo dos alvejantes, né, da água sanitária. Então essa é a substância que funciona como germicida, como bactericida. Agora, eu posso substituir essa substância pelo ozônio, de tão forte que ele é como agente oxidante. Tanto é que o ozônio em baixa atmosfera ele é tóxico. Vocês perceberam, real, que só a diferença de um elemento causa propriedades totalmente diferentes? Oxigênio é o gás vital. Ozônio, nem pensar em respirar no lugar do oxigênio, porque vai dar merda, certeza, né? Não vai rolar. Então são propriedades muito diferentes. O que é que nós temos? Alótropos, substâncias que são formadas a partir de um mesmo elemento químico, oxigênio e oxigênio, mas tem propriedades totalmente diferentes. O segundo elemento que sofre alotropia e que a gente precisa dar uma olhada,
Ó, não se preocupem com a história do buraco na camada de ozônio não, porque na nossa parte de aulas de química ambiental vai estar lá, destruição da camada de ozônio, bem explicado. Então, vamos segmentar e vamos fazer a coisa aos poucos, tá? Podem ficar muito tranquilos que o curso está muito completo. Então, o oxigênio aqui é o gás oxigênio e o gás ozônio. Vamos para cá. 2. Carbono. Gente, carbono. Eu quero que vocês marquem muito bem 2 alótropos do carbono. 2 que são aqueles top assim, mega foda, que é grafite e diamante. Então, se vocês souberem grafite e diamante, para mim tá valendo. Porque o que não for o diamante veio do grafite. Ou é parecido com grafite. Então, vamos começar com a seguinte coisa. Letra A. Diamante. Gente, o diamante ele tem fórmula CN. Quando você pega CN, quer dizer que eu tenho muitos átomos de carbono. Ele é uma macromolécula, ele é uma molécula gigante. Propriedades do diamante que eu não sei se todo mundo se liga. Primeiro, o diamante é a substância mais dura que existe na natureza. Gente, o conceito de duro e mole é necessário que a gente pare para olhar. Ninguém consegue saber se uma coisa é dura ou mole só olhando, tem que pegar na coisa e esfregar, porque a gente confunde muito com a definição coloquial do que é duro e mole, rígido e flexível. E duro e mole na química não tem nada a ver. Duro é uma substância que eu não consigo riscar. Mole é uma substância que eu consigo riscar. Você vai, beleza, mas o que é riscar? Riscar é tirar partículas. Tipo, quando eu passo o pincel aqui na lousa, ó, coisa bem bacana que às vezes a gente vacila. Quando eu estou passando aqui o pincel aqui na lousa, vocês estão percebendo que quem está perdendo um pedaço não é a lousa, é o pincel. É o pincel que está deixando um pedaço dele na lousa. Então é a lousa que está riscando o pincel e não o pincel que está riscando a lousa. É a lousa que está tirando um pedaço do pincel. Isso significa dizer que o pincel é mole, porque ele está sendo riscado, e a lousa é dura. Nesse momento, se você estiver escrevendo alguma coisa, passando grafite aí no papel, quem é que está perdendo um pedaço? É o grafite. Se é o grafite que está deixando os pedaços no papel, é o papel que está riscando o grafite. E não o grafite que está riscando o papel. Então, riscar é tirar partículas. Quando eu sou mole, vão me riscar. Quando eu sou duro, eu vou riscar os outros. Então, o diamante, ninguém consegue riscar o diamante. É a substância mais dura que existe na natureza. Gente, o diamante, ele é isolante elétrico. Isolante. Ele não conduz corrente elétrica, mas em compensação ele conduz calor, tá certo? Temperatura ali, diferença de temperatura, eu vou fazer o diamante conduzir calor. E o diamante também é usado como ferramenta de corte. O que é uma ferramenta de corte? É uma substância que é usada para cortar os outros. Por exemplo, na ponta das brocas de perfuração de poço de petróleo, a gente pode usar um diamante para riscar a rocha e conseguir perfurar aquelas rochas duríssimas que nós temos, cobrindo, né, onde tem o petróleo que foi oriundo da decomposição da matéria orgânica de muito tempo atrás, beleza? Então você usa o diamante para perfuração, você usa ele para corte. Como é a estrutura do diamante? Isso você deve saber. Vamos colocar aqui, ó. O carbono a gente sabe que ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. E no diamante ele está fazendo as 4 ligações. Como só temos carbono, ele está assim, ó. O que é que você percebe? Esse rapaz já fez uma ligação, então eu vou continuar, ó. Eu vou continuar, ó. Se eu resolvesse agora continuar fazendo as ligações, eu ia fazer ligações aqui até o fim da minha vida, para um lado, para o outro. Quer dizer, isso aqui vai crescer para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Vai crescer para todos os lados. Por isso que é uma molécula gigante, é uma macromolécula. O que é que vocês precisam saber no diamante? Perceberam que todos os átomos estão ligados? Todos estão ligados aqui, ó. Todos os átomos estão ligados. A hibridação aqui do carbono é uma hibridação do tipo sp3, ele está fazendo 4 ligações sigma, então ele é sp3. E o que é que a gente sabe quando ele é sp3? Ó, 1 mais 3, 4 ligações, eu estou formando um tetraedro. E se eu estou formando um tetraedro, essa estrutura ela é tridimensional, né? O tetraedro é 3D, é uma pirâmide, na verdade. É o que nós temos aqui. Então essa é a estrutura do diamante.
Quando a gente vai para o grafite, a gente percebe na hora por que tanta diferença. Ó. Letra B, quando a gente vem aqui para o grafite, o que a gente vai primeiro se ligar é fórmula, CN. Aí você vai, pô, Michel, é a mesma fórmula. Beleza, é a mesma fórmula, mas a estrutura não tem nada a ver. Como a estrutura não tem nada a ver, as propriedades elas são muito diferentes. Propriedades do grafite, vamos nessa. Primeira delas, ao contrário desse rapaz que é duro, o grafite é mole. Você consegue riscar o grafite. Ao contrário desse cara que é um isolante, esse cara é um ótimo condutor de corrente elétrica, condutor de corrente. Gente, ele é um condutor de corrente tão bom que o grafite é usado como eletrodo, como condutor de corrente na eletrólise. Ele é um eletrodo na eletrólise, é o condutor de corrente, aquela ponta, né? Aquela barrinha que você coloca, é uma barrinha de grafite. Eletrodo na eletrólise, para vocês verem como ele é um bom condutor. Esse grafite ele é usado como lubrificante. Eu acho que alguns aqui já usaram grafite como lubrificante. Você compra o grafite em todo supermercado. Você pega o grafite em pó, um pozinho preto, você coloca em dobradiça para deixar de ranger. Você coloca às vezes em fechadura para ficar mais fácil abrir. Ou seja, serve como lubrificante. Aí você vai, beleza, Michel, mas por que essas propriedades tão diferentes? Se nós olharmos aqui para a estrutura do grafite, nós vamos ver essa situação aqui, ó. O grafite ele é constituído de hexágonos. Tá aqui o grafite, ó. Ó o nosso amigo aqui, o grafite. Esse cara, ó, na hora que você olha para isso aqui, a gente vai tirar umas conclusões ótimas. A primeira delas é, claro, eu vou ter vários hexágonos, é CN, né? Uma porrada de hexágonos desses. Eu coloquei só alguns. Eu vou colocar um carbono bem aqui, ó. Se eu coloco um carbono aqui, vocês veem que ele está fazendo 3 ligações, como ele faz 4, tem uma dupla. Se eu colocar um carbono bem aqui, ó, vocês estão vendo que ele faz 3 ligações, como ele tem que fazer 4, eu boto uma dupla. Sempre tomando cuidado para não deixar o carbono com 5 ligações, né? Então aqui eu ponho uma dupla, ó. Aí você vê, cara, eu vou ter um carbono bem aqui. Se eu vou ter um carbono bem aqui, eu vou ter que ter uma dupla. Então o que é que vocês vão perceber? Essa estrutura vai ficar assim, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Se eu vou alternar simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, eu tenho ligações alternadas. A gente diz que elas estão conjugadas. E quando elas estão conjugadas ou então alternadas, os elétrons podem passar na ressonância, né? Então os elétrons podem se movimentar aqui. Cara, se eu tenho essas ligações π aqui, ó, conjugadas em ressonância, se os elétrons podem se movimentar, se eu tenho elétrons livres, a gente consegue conduzir corrente elétrica. Então esses elétrons da ressonância estão livres, por isso ele conduz. Já aqui no diamante, ó, eu não tenho ligação π conjugada, então não conduz. Eu não tenho essas ligações alternadas, então não rola essa condução de corrente elétrica. Beleza. Vamos pensar aqui uma coisa. Esse carbono ele está fazendo 3 ligações, sigma e uma π. Então esse rapaz ele tem hibridação do tipo sp2. 1 mais 2, 3. Vocês estão vendo, ó, que são 3 ligações, uma dupla e 2 simples. Se são 3, essa estrutura ela é trigonal. Gente, trigonal plana, tá certo? É um triângulo, é um plano. Agora vem uma coisa que você tem que ter uma imaginação bacana. Se isso daqui é trigonal plana, se essa estrutura é uma coisa plana, é como se fosse uma folha de papel. Então aqui eu só tenho os eixos Y e o eixo X. Ó, funciona como se fosse uma folha. Aí como é que você monta o grafite? Você pega uma folha dessa e coloca uma em cima da outra. Você coloca folhas paralelas. Você faz isso aqui, ó. Uma folha, outra folha, outra folha, outra, lâminas, né? Vocês estão entendendo? Ó, como esses carbonos são todos planos, essa estrutura é plana, é uma folha. Então eu pego a folha, faço isso, ó, e coloco uma em cima da outra. Ó. Então aqui eu vou ter lâminas paralelas, ó, lâminas paralelas. Poxa, se eu tenho lâminas paralelas, vai ter atração entre essas lâminas. Mas o que é que nós sabemos? A única espécie que tem aqui é carbono. Todas as lâminas são feitas de carbono. Então uma lâmina dessa é apolar. Essa aqui também é apolar.
Essa desgraça aqui também é apolar. Essa daqui também é apolar. Então essa aqui também é apolar. Quer dizer que se aqui é apolar e aqui é apolar, a atração entre essas lâminas, ela é uma atração fraca. É o velho dipolo induzido, né? Atração fraca. Poxa, se é uma atração fraca, se entre as lâminas eu vou ter uma atração fraca, quer dizer que eu posso deslizar essas lâminas. E se eu posso deslizar essas lâminas, se eu posso tirar essas lâminas, significa dizer que ele é mole. Você vai passando o grafite e o grafite vai deixando os pedaços dele. Então, olhem que situação bacana. A gente tem o grafite, que é feito de lâminas paralelas, né? Eu tenho lâminas, eu coloco uma em cima da outra, ele conduz corrente elétrica, ele tem hibridação do tipo SP2. Entre as lâminas eu tenho atrações fracas, então isso aqui pode deslizar numa boa. É uma série de informações legais. Eu preciso que vocês saibam a seguinte coisa. Depois de ver isso aqui, se eu pegasse só uma lâmina dessa, só uma, lembre que o grafite são várias. Se eu pegar só uma, eu vou chamar isso de grafeno, tá certo? Uma lâmina só é grafeno. E se eu pegar essa lâmina e fizer um tubo com ela, eu vou ter o nanotubo. Então, uma lâmina só do grafite é o grafeno. E se eu fechar a lâmina formando um tubo, é o nanotubo. E aí vem agora o terceiro alótropo do carbono. Eles estavam trabalhando com grafite numa temperatura alta e numa pressão alta. E de repente, de uma forma totalmente casual, apareceram esferas ocas, que hoje a gente conhece como as buckbolas, o fulereno, né? Então, o que é o fulereno? É uma estrutura que apareceu a partir do grafite. Mas vamos ali para o começo da lousa para a gente começar a ver o que é o fulereno e como é que ele funciona. Vamos para cá para o começo da lousa. Bom, gente, então como a gente estava continuando, o fulereno, eu estava dizendo para vocês que o fulereno, ele é proveniente do grafite. Os caras estavam trabalhando com o grafite em alta pressão e temperatura, de repente apareceram esferas ocas, engraçado, estáveis. E aí começaram a fazer estudos, né, de o que era essa esfera, como é que ela era. Hoje, se nós pegarmos aqui a casca do fulereno, a parte externa do fulereno, e nós pudéssemos observar, o que nós veríamos seria isso aqui, ó. Aí você perceberia o quê? Poxa, nós temos hexágonos e pentágonos. O menor fulereno, que é o C60, ele tem 20 hexágonos e 12 pentágonos. Cara, se nós pusermos um carbono aqui, nós percebemos que ele está fazendo 3 ligações. Se ele está fazendo 3 ligações, se eu colocar aqui uma próxima ligação, o que é que a gente vai perceber? Esse rapaz agora, ele está fazendo as 4 ligações que ele precisa e a hibridação desse cidadão ela é do tipo sp2. Então eu tenho a hibridação sp2, o que mostra que esse carbono aqui, ele veio do grafite, que também é sp2. Se ligaram na situação? Gente, aplicação prática, o fulereno não tem muitas, então não há necessidade da gente parar e ficar pensando em coisas que você usa o fulereno, onde é que eu vou usar o fulereno. Não há necessidade nenhuma. Basta conhecer e saber que ele veio do grafite e que ele é uma esfera oca feita só de carbono. Na boa? Vamos para o terceiro elemento que sofre alotropia. Terceiro elemento que sofre alotropia é o fósforo. Gente, o fósforo, ele tem vários alótropos. Tem o fósforo branco, o fósforo vermelho, o fósforo negro, o fósforo violeta. Mais importantes para o nosso estudo, nós vamos ter apenas o fósforo branco, que tem fórmula P4, e o fósforo vermelho, que tem fórmula PN. Fósforo vermelho que tem fórmula PN. O que é que eu quero que os senhores e as senhoras saibam? Que olhando para esse negócio aqui, vocês lembrem, o fósforo branco é uma qualidade altamente instável de fósforo. Ele pega fogo quando está em contato com ar. Tanto é verdade que o fósforo branco ele foi bastante usado na fabricação de bombas. Para vocês terem ideia, a bomba de napalm, a famosa bomba que foi usada na Guerra do Vietnã, era uma bomba feita com fósforo branco, que pega fogo espontaneamente em contato com ar.
é uma substância tóxica, forma vapores tóxicos que podem necrosar a pele, por exemplo. Então é uma coisa extremamente cruel, uma bomba feita de fósforo branco, tá? A descoberta do fósforo branco é uma outra coisa muito interessante. Ele foi descoberto por acaso a partir de um cidadão que estava destilando a urina, e o objetivo da destilação da urina é porque ele achava que o fato da urina ser amarela tinha ouro. Só que ele passou um bom pedaço da vida destilando urina, procurando ouro e não encontrou nada. Encontrou o fósforo branco. Não soube, infelizmente, o que fazer com ele. Entregou a patente barata. Um cientista pegou, colocou na corte inglesa e ficou multimilionário. E o pobre do rapaz passou a vida destilando urina, ficou lascado. Então, quer dizer, muitas vezes a gente percebe que não é descobrir, é saber como fazer com que você descobriu que faz a diferença, né? Aí tem muitos exemplos disso aí ao longo da química. Aconteceu com Lavoisier, aconteceu com Rutherford. Então tem muitos exemplos desses. Mas aqui vocês vão lembrar, fósforo branco, instável e foi usado na fabricação de bombas. Já o fósforo vermelho é a qualidade mais estável do fósforo. É ele que é utilizado nas caixas de fósforo. Eu preciso que vocês lembrem a seguinte coisa a respeito disso aqui. Quando você pega uma caixa de fósforo hoje, que você abre, que você diz, eu vou pegar um palito de fósforo. Você não está pegando um palito de fósforo, você está pegando um palito de madeira. Na cabeça tem pólvora. O fósforo, ele está na caixa, aquela lixa da lateral, é ali que tem fósforo, tá? Então, tá aí a situação, não precisa muita coisa sobre o fósforo, basta saber isso, assim como sobre o enxofre também não precisa aprofundar muito. O que é que eu quero que vocês saibam sobre o enxofre? Enxofre. Eu quero que vocês saibam que ele tem duas variedades, é o rômbico e o monoclínico. Aqui tem uma besteira para vocês lembrarem, mas às vezes quando a coisa é muito besta, ela facilita que a gente lembre. Para vocês saberem, quem está numa clínica nunca está estável. Então quem está numa clínica é a qualidade instável. Michel, isso é uma besteira. Se te ajudar a resolver o teu problema. Instável, por mais besta que seja, se for uma merda, mas essa merda cola na cabeça, né? E o rômbico é a qualidade que é mais estável. Os dois têm fórmula S8. Quando a fórmula é a mesma e a substância é diferente, é porque eu tenho estruturas diferentes. Eu tenho um polimorfismo. Polimorfismo, formas diferentes. Na boa? Então, com isso, a gente termina de uma forma muito bacana a parte de alotropia. Preste bem atenção, porque sempre tem coisa legal sobre isso aí na prova, tá? Valeu demais!